Olá para você que acompanha a programação da TV Comunitária e pela página do Sindicato ao vivo. Estamos aqui hoje com Rafael Zanon, secretário de imprensa e representante dos bancários do Banco do Brasil na FETEC Centro-Norte, para falar sobre o futuro do Banco do Brasil e da CACI também. Zanon, já quero começar te perguntando se os bancários do Banco do Brasil devem temer, devem se preocupar com esse novo presidente. Primeiro, boa tarde, Joana, boa tarde a todos que estão assistindo. Foi anunciado agora pelo novo governo, foi anunciado nessa semana, os presidentes, né, da Banco do Brasil e da Caixa Econômica. E a gente fazendo uma análise já das declarações desses presidentes, eu vou falar especificamente do Banco do Brasil, já da declaração do presidente do Banco do Brasil e o seu histórico, ele é oriundo de um banco privado, o Banco Brasil Plural, a gente vê aí com bastante preocupação a chegada dele, principalmente por declarações de cunho privatista que ele já deu aí na grande mídia. Bom, tá certo. A gente sabe que o governo Temer ainda nem terminou e o Bolsonaro já está ali dando pitacos, né, direcionando essas vagas importantes aí, nacionais das empresas públicas. E você acha que pode piorar? Então, já desde o início da década de 2000, que todos os presidentes do Banco do Brasil eram funcionários oriundos da casa, técnicos oriundos da casa. Então, ao contrário do que o governo eleito disse, que vai priorizar os técnicos, ele vem aí com um representante dos bancos privados para controlar o maior banco público do Brasil. Então isso preocupa bastante. É óbvio que nós, trabalhadores e o corpo funcional da empresa, nós vamos lutar para que os processos em curso sejam mantidos, a eficiência do banco, que o banco continue como banco estatal, a serviço da população brasileira e que continue aí podendo agir na economia brasileira para a melhoria da população. Então, preocupa diante do fato dele ser oriundo dos bancos privados, que querem a privatização do Banco do Brasil, e também pelas declarações que ele deu, dizendo que o intuito é privatizar mesmo. Então, nós bancários já estamos bastante mobilizados, já lutamos muito pela defesa do banco estatal, do banco público, e a mobilização tende a aumentar. E o que significa para o nosso telespectador que de repente não conhece bem, né, internamente o Banco do Brasil, o que significa ter uma pessoa na presidência que vem, assim, que é de berço do banco? Então, a gente, como eu disse, você está trazendo também importante, os últimos presidentes da casa tiveram aí as passagens ao longo da empresa, foram crescendo ao longo da empresa em diversos cargos e foram ocupando e conhecendo tanto o histórico quanto os processos internos e também a missão da empresa. Alguém vindo de fora com uma missão diferente da missão assumida pelo corpo social pode trazer aí um grande retrocesso, uma descontinuidade. O Banco do Brasil é um banco bastante eficiente, uma empresa pública eficiente, tem lucro em todo o exercício, que é um outro debate também em relação à questão dos grandes lucros do sistema financeiro, mas de qualquer forma, do ponto de vista do capital, ele tem lucro, então tem eficiência. Os processos seletivos dentro do Banco do Brasil precisam ser melhorados, mas eles seguem um ritmo, um rito. Então, alguém vindo de fora é algo preocupante, ainda mais com a missão que ele traz, né, que é uma missão totalmente diferente com a missão defendida pelo corpo funcional e pelo histórico das administrações anteriores, que é a missão de desenvolvimento do país, manutenção, fortalecimento do banco como banco público. Então isso aí realmente traz uma certa incerteza, né? Tá certo. Nesse ponto de manutenção do banco enquanto público, a luta continua, certo? Com certeza. O debate de privatização das empresas públicas, das empresas estatais, ele é permanente na sociedade. Tem grupos que defendem a privatização por motivos óbvios. Eles querem ou se sobressair no mercado, os bancos privados querem eliminar um competidor, ou eles querem comprar os grandes patrimônios nacionais. Então o Banco do Brasil é um grande patrimônio, 1808 é a data da sua fundação. E os olhos do mercado estão sempre em cima, dizendo, venda, tentando influenciar governos a vender. Conseguimos segurar até agora, a luta deu resultado, né? Aos trancos e barrancos tivemos algumas perdas em determinados momentos, mas conseguimos resistir e manter a empresa como empresa pública. E vamos continuar. Nossa luta, temos aí um planejamento de atividades para manter aí essa linha de defesa da empresa. Tá certo. A gente passou aí esse último período com o governo Temer e tivemos lá
sempre brigando pela manutenção não só do Banco do Brasil, como da Caixa, né, e do BRB aqui, falando do DF, para manter o banco enquanto público. Bom, a gente continua a conversa no segundo bloco, agora a gente vai conferir as informações direto da redação, depois a gente vai para um breve intervalo, a gente se encontra na volta. Confira as notícias da semana do Sindicato dos Bancários de Brasília agora no Direto da Redação. Mesas temáticas do Acordo Coletivo do Banco do Brasil são instaladas com primeira reunião. Mulheres são silenciadas e interrompidas na sessão do PL Escola Sem Partido. Relatório Oxfam. Diferença salarial entre homens e mulheres volta a subir após 23 anos. Responsável por desenvolver a infraestrutura do país, BNDES está ameaçado de desmonte. 16 dias de ativismo pela não violência contra a mulher. Comando Nacional dos Bancários define calendário de mesas temáticas para 2019. Contraf e entidades entregam propostas CACI ao Banco do Brasil. Conheça o Café Guaí e a produção do Quilombo Campo Grande, em Minas Gerais, ameaçado de despejo. Bancários do Banco do Brasil não terão que devolver a incorporação. Novo governo. Para presidir o Banco do Brasil, um privatizador. Indicação de Pedro Guimarães para a Caixa sinaliza a intenção de privatização. Essas e outras notícias você confere na íntegra acessando o portal bancariosdaf.com.br. A gente se vê semana que vem. Chapuri, uma revista autoastral voltada para a promoção da qualidade de vida e da defesa de direitos. Vale a pena conferir e assinar. www.chapuri.info. Além do programa TV Bancários, que é transmitido ao vivo todas as sextas-feiras, às 14h30 na TV Comunitária, você também pode assistir às reprises do nosso programa. Confira os dias: domingo, às 16h30, segunda, às 13 horas, terça, às 23 horas, quarta, às 13 horas, quinta, às 18 horas, sexta, às 22h30 e sábado, ao meio-dia. E no portal do sindicato você pode assistir outros programas clicando na aba TV Bancários. Estamos de volta com o programa TV Bancários, dessa vez recebendo aqui Rafael Zanon, secretário de imprensa do sindicato e representante dos bancários do Banco do Brasil na mesa de negociação com o banco. Agora a gente vai acompanhar a agenda cultural com os destaques de Brasília. Sexta-feira, você já sabe, é dia de Agenda Cultural, uma realização do Sindicato dos Bancários de Brasília com o V4 Cultural. Confira agora os destaques da semana. Fevereiro tem exposição à xilografia popular, xilógrafos, poetas e cantadores no Museu Nacional da República. São mais de 300 xilografias para se apaixonar pela técnica de ilustração que chegou ao Brasil no século XIX. A exposição pode ser vista de terça a domingo, das 9 da manhã às 6h30 da noite. Entrada franca. O Festival Samamba Rock completa 20 anos com 2 dias de muita música. Nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, passarão pelo palco do festival 18 bandas autorais, sendo 2 grupos internacionais, um alemão e um americano. O evento é gratuito e será realizado na QR 302. Confira a programação completa na página do festival no Facebook. Neste sábado tem espetáculo Bendita Dica no Gama. A Cia Burlesca desembarca na cidade para contar a história de luta de Benedita Cipriano Gomes, poderosa líder comunitária que liderou um exército de homens na luta pela divisão igualitária de terras na região de Lagolândia, interior de Pirenópolis. A apresentação será no espaço Lábio da Lua a partir das 8 da noite, entrada franca. A Casa do Cantador, na Ceilândia, recebe a Tardezinha do Samba a partir das 3 da tarde. O projeto reúne sambistas locais e grandes nomes da cultura afro-brasileira do DF na data em que se comemora o Dia Nacional do Samba, 2 de dezembro. A entrada é franca, mas o público pode fazer doação de alimentos não perecíveis, que serão entregues para organizações assistenciais de Ceilândia. Confira a programação completa no portal bancariosdf.com.br na aba Serviços e aproveite as dicas. A gente se encontra semana que vem. Tchau! Bom, Zanon, a gente volta aqui a conversar focando em CACI.
Nesses últimos meses, a luta foi bem focada, né, para manter a CACI, garantir a sustentabilidade e a perenidade dessa caixa de assistência que é tão importante para vocês, né, funcionários do banco. E quais são os desafios que estão aí por vir? Então, o funcionalismo do banco, tanto dos ativos quanto dos aposentados, nós fomos chamados a uma votação, né, uma consulta ao corpo social, que previa uma alteração estatutária que nós do sindicato, nós discordamos e fizemos aí um grande debate com a categoria e a maioria dos funcionários, 70%, votaram não nessa alteração estatutária, trazendo a importância da gente elaborar uma proposta que trate da questão de sustentabilidade financeira da CACI sem retirar direitos. Esse foi o cerne do debate. Então, diante disso, as entidades representativas dos funcionários, dos bancários do Banco do Brasil se reuniram e passaram uma semana num grupo de trabalho para elaborar uma proposta de consenso para entregar para o Banco do Brasil e para a CACI, né, nesse sentido de trazer uma resposta ao déficit atual que foi gerado por diversos fatores. Então essa proposta, ela mantém direitos, que é fundamental, mantém as premissas aprovadas pelos funcionários no Congresso Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil e ela traz uma resposta, um incremento de receitas e possibilidade de redução de despesas que vai levar aí a CACI a sua sustentabilidade no médio e longo prazo. Entendeu? Tá certo. Falando dessa proposta, eu dei uma lida antes que vocês excluíram definitivamente a questão da cobrança por dependente e todas aquelas atrocidades que a gente sabe que é do interesse do mercado. Né? A CACI, a nosso plano de saúde é um plano de autogestão. Ele incomoda bastante o mercado de saúde privado, aberto, porque nós temos perto de 1 milhão de vidas sendo atendidas pela CACI. E nós temos aí um estatuto consolidado, histórico, que garante vários direitos e garante o princípio da solidariedade, que é um princípio muito caro para nós funcionários, que é o princípio que diz que independente da sua idade, do número de filhos e de se você é homem ou mulher, você paga o mesmo percentual. Então isso ajuda aí na questão do quem ganha menos paga o proporcional à sua renda e quem ganha mais também, garantindo aí o atendimento para todo mundo. Então a gente conseguiu chegar numa proposta que mantivesse a solidariedade, o princípio da solidariedade, que não é praticado no mercado, e o mercado você vê que os planos de saúde são caríssimos, e uma proposta com consistência atuarial. Os números, as finanças dessa proposta sustentariam a CACI ao longo aí do médio prazo. Então nessa proposta que a gente entregou para o banco, ainda não tem negociação marcada, estamos solicitando a negociação. Mas a gente prevê um incremento, um aumento de contribuições, tanto nosso, dos associados, quanto do banco, na proporção de 60% a 40%, que é a proporção atual da força contributiva, e prevê também um investimento forte na ampliação do Estratégia de Saúde da Família, que é um programa interno nosso que amplia o nosso atendimento próprio, reduzindo as despesas no médio e longo prazo. Tá certo, que definitivamente também não são de interesse do mercado privado, não. Né? Inclusive é bem cruel, né? Mercado privado de saúde, né? A gente até brinca no nosso mote, né? Que o mercado quer levar nossas vidas, que é o que a gente traz aí como campanha. São perto de 1 milhão de vidas que o mercado está de olho. Se acontecer alguma coisa com a CACI, se ela se inviabilizar, essas pessoas, uma boa parte delas, iria ter que procurar plano de saúde no mercado. Então o mercado está bem de olho aí na questão e está pressionando inclusive o governo, porque eles têm bastante influência nesse governo atual e no próximo, está pressionando o governo para inviabilizar as soluções que a gente defende para a CACI. Ao passo que detona o SUS, né? Que é uma incoerência. Bom, o sindicato está em constante campanha, né? Não só de defesa do banco público, mas em defesa da CACI, em defesa dos funcionários. Você já tem alguma agenda para essas próximas atividades, para esse próximo ano que promete ser de mais luta ainda? Nós estamos no fim do ano bastante difícil, porque a gente conseguiu aí um acordo coletivo com validade para 2 anos, mantendo todos os direitos e ainda conquistando o aumento real do salário, que foi importante, muito importante. Mas mesmo com esses direitos garantidos, a gente sofre a ameaça da terceirização,
a ameaça das reestruturações constantes, da privatização. Então a gente tem uma agenda de lutas já, nós estamos num planejamento de fim de ano, mas já está uma agenda de lutas marcada, organizada pela entidade que nos representa nacionalmente, que é a CONTRAF, e pelo Comando Nacional dos Bancários. E a gente vai estar divulgando essa agenda em breve, aí, antes do ano acabar, para os bancários estarem tomando pé do nosso calendário. Isso vai estar tudo, claro, no portal bancariosdf.com.br, que a gente nunca esquece de comentar aqui. Para finalizar nossa entrevista, Zanon, eu queria saber por que as empresas públicas precisam permanecer enquanto públicas. Então, o Banco do Brasil, ele teve um papel fundamental na crise de 2009, 2008, 2010. Ele é um instrumento de políticas públicas que é capaz de mover a economia brasileira no sentido de propiciar um incremento na renda, um incremento no emprego, na produção, sem prejuízo das suas finanças, sem prejuízo do seu balanço. Então, isso se mostrou ao longo desses últimos anos, como é importante um banco público, um banco estatal que consiga estar chegando no interior, onde os bancos privados não têm interesse em chegar, trazendo bancarização para grande parte da população brasileira, que consiga oferecer crédito a menores custos, a preços menores, para atividades fundamentais para a economia, como a produção agrícola, como a questão dos financiamentos imobiliários para a indústria, e também para estar trazendo um equilíbrio, né, no mercado financeiro, até puxando para baixo tarifas e juros das instituições privadas. Imagina se só tivesse banco privado no Brasil, se não tivesse banco público para concorrer. Eles poderiam estar aí fazendo combinações para aumentar os juros e tarifas, já são exorbitantes, aumentar ainda mais, porque estaria concentrado aí na mão de poucos. Então, um banco público se mostrou fundamental. Até países onde havia somente bancos privados, houve um esforço de estatização. A gente cita aí depois da crise de 2008, a própria Estados Unidos, a Inglaterra, onde você vê que a origem da crise foi em instituições financeiras privadas que cometeram alguns tipos de fraude, alavancagem, e acabou que essas instituições quebraram, o governo teve que assumir em alguns países, e em outros o governo falou, olha, é importante ter uma empresa pública. E o Brasil, nesse tempo, passou, de certa forma, os efeitos dessa crise foram menos vorazes aqui, na nossa visão, por conta da presença de grandes bancos públicos, principalmente Banco do Brasil e Caixa Econômica, sem contar o BNDES, o BASA, o BNB. Então é fundamental. Além de que o Banco do Brasil, ele tem uma capilaridade, além dessa capilaridade muito grande, ele também tem presença em outras empresas. Então, o que a gente estava falando de privatização, privatizar o Banco do Brasil, os interesses por trás da privatização são muito maiores que o próprio banco. Porque nós temos a Previ, a nossa caixa de previdência, que é o maior fundo de pensão da América Latina, que investe em dezenas de empresas. O Banco do Brasil tem o BBDTVM, que é um braço do Banco do Brasil fundamental, que trabalha aí com a questão no mercado de valores imobiliários, de ações. Nós temos o BBBI, que é um braço do Banco do Brasil que trabalha, que investe em empresas e administra. Então, a privatização vai muito além de privatizar em si o banco, mas nós vamos perder a população brasileira, que o banco é nosso, é meu e seu, é da população brasileira. Nós vamos perder um grande patrimônio. Então, por isso a nossa luta grande aí, e contamos aí com o apoio de toda a população, que tem pesquisas, inclusive, que a maioria da população é contrária à privatização do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. É fundamental a participação de todos, né? Diz respeito ao nosso país mesmo. Bom, se você quiser deixar um recado para o pessoal, chamar para a luta, o espaço está aberto para vocês, ou não? Então, agradecer a oportunidade da entrevista, Joana, a gente está sempre aí conversando. Lembrar para todo mundo que está assistindo, seja bancário ou não, sociedade em geral, que a defesa das empresas públicas passa pela mobilização da população. Independente aí em quem tenha votado nas eleições, eu entendo que a defesa das empresas públicas é algo que permeia a maior parte da população brasileira. Elas sabem da importância de um Banco do Brasil, de uma Caixa Econômica, de uma Petrobras, de um Correios. Então, óbvio que a gente defende que as empresas públicas sejam bem administradas, que gerem aí benefícios para a população, mas que
não tragam também prejuízo e que acaba sendo quem paga a situação é a população. E no caso do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, a gente vê uma administração boa ao longo do tempo, os funcionários bem qualificados. Então a gente traz aí todo mundo, faz o chamamento, os sindicatos bancários brasileiros faz o chamamento para que todos participem aí das nossas movimentações, das nossas atividades e apoiem aí, da maneira que for possível as pessoas apoiem a luta contra as privatizações. É isso aí, o recado está dado. O programa TV Bancários vai ficando por aqui, mas a gente se encontra novamente semana que vem. Até lá!